Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de janeiro. E antes de darmos prosseguimento à leitura da liturgia, o áudio, vamos iniciar rezando pelos temas principais deste mês do ano de 2023. Então, vamos lá. De início, vamos recordar a rede, o tema, de janeiro, Rede Mundial de Oração do Papa. A intenção são pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Vamos rezar também uma antífona mariana para este período, que nós ainda estamos no período de Natal, né? Que vai desta semana inteira, né? E até o começo da outra semana, Epifania do Senhor, tá? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e pela alma do Papa Bento XVI. Esse ano inteiro nós vamos estar focados nisso, tá certo? E também uma oração do mês de janeiro, que estamos meditando o Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Então, inicialmente, vamos orar a partir da antífona mariana para este ainda período natalino, né? Lembrando o nascimento de Jesus, ele está no meio de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Mãe de nosso Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o povo que caiu e quer levantar-se. Vós gerastes, ó maravilha, aquele que vos criou e permaneceste sempre virgem. Recebei a saudação do anjo Gabriel e tende piedade de nós, pecadores. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e pela alma do Papa Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meditando o tema do Santíssimo Nome de Jesus para o mês de janeiro de 2023, vamos rezar uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, eu dou-vos meu coração, consagrando-me inteiramente a vós e proponho com vossa graça nunca mais ofender-vos. Amém. Segue agora a liturgia da palavra. E nesse dia 1º de janeiro de 2023, domingo, a cor litúrgica é branco, né? Justamente porque é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Não é só o dia da paz, tá? Dia da paz é aquilo que o calendário comum civil coloca. Dia do advogado, dia mundial de combate ao câncer, tem de tudo, né? Então é o Dia Mundial da Paz, certo? Não. Para nós católicos, primeiro momento é lembrarmos de Santa Maria, Mãe de Deus.
eu tenho que dar um parecer aqui, né, como eu sempre faço, porque eu tenho que dar uma resposta, né, senão vou achar que eu abandonei e vai virar tudo mato aqui o canal, né. Então eu tô cortando mato. Então eu peço desculpas porque eu tava numa crescente, tava indo bem, mas infelizmente um povo ficou doente aqui em casa, eu desanimei, porque não adianta, gente, chega dezembro, até a segunda semana de dezembro vai bem, mas a partir das duas últimas semanas aí dá um estresse generalizado, é bem complicado. Dessa vez eu não sofri no corpo, mas teve gente que sofreu no corpo e aí eu precisei cuidar da pessoa, né? Ficou doente, sei, ficou bem complicado. E aí eu tinha que resolver também os preparativos do ano novo, que nós fazemos uma pequena celebração, não é nem ceia, uma pequena celebração, e eu tava preocupada se eu ia conseguir ou não ir na missa do dia primeiro. Consegui, mas foi um pouco punk o negócio, sabe? Desculpa o termo. Então, o que que aconteceu? Todo esse refluxo, né? Não é nem refluxo estomacal, foi um refluxo emocional. Aí não deu pra gravar nada. Até daria pra ter gravado do dia primeiro, no dia primeiro, mas não tinha emocional, não tinha cabeça mesmo, e agora que as coisas se resolveram. Eu estou falando uma terça-feira, dia 3. Então eu já gravei as introduções, como você deve ter reparado, pelo menos a primeira introdução dessa semana, tá? Da semana que vem já é outra introdução oracional. E eu queria pedir desculpas, mas eu tenho meus altos e baixos, gente. É porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho como também pré-gravar, né? As notícias também mundiais foram bem intensas, né? Pelé já tinha falecido. Depois o Papa Bento, o Papa Emérito Bento XVI faleceu também. E aí o que que eu pensei? E fora eu tenho umas outras situações de combate espiritual que eu tô passando. Na verdade eu tô me forçando a passar, sabe? É teimosia da minha parte. Então junta tudo, quando vê, tá tudo virado, né, gente? Então foi muita coisa em cima de tudo. E assim, gente, cada um tem seu momento, tem sua época, né? Tem gente que tem fobia, tem gente que tem pânico, tem gente que tem ansiedade. Então, a gente, né? Eu acho que cada um tem sua realidade, eu nem vou julgar, não. Mas o que que aconteceu? Por conta de outras situações que eu tô vivenciando, e me propondo também, né? Porque eu não rezo só aqui na gravação. Eu, como meta mesmo do ano de 2023 e talvez para toda a vida, primeiro as orações que eu faço, seja para mim, para algum combate de pecado, alguma coisa assim, tem que ser na minha vivência íntima do meu quarto, como diz o Evangelho, né? Rezar ali no quietinho e partiu. Mas tem que ser na realidade, não nessa coisa virtual. Porque querendo ou não, eu tô no mundo virtual, né, gente? Não estou sendo fingida, até faço a introdução oracional às vezes 3, 4 minutos antes. Então, se você quer avançar, não quer ouvir a introdução, já ouviu, tá? Tudo bem. Pode ouvir meu pitaco, a liturgia da palavra, você avança aí pelo menos uns 3 minutos. São 3 minutos aí explicando, 3 momentos oracionais, como você deve ter observado. Se não, volta, pelo menos para ouvir uma vez para esse mês. Então, só recordando, eu rezei pelo mês do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo, que é esse mês de janeiro inteiro, para nós meditarmos. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e para o falecido Papa Bento XVI. E um terceiro momento, uma antífona mariana, que no começo do mês ainda estamos num período natalino, né? Já acabou as oitavas de Natal, na verdade acabou hoje, hoje, no dia primeiro, né? Acabou no dia primeiro, oitavo dia das oitavas de Natal. E mais uma semana, uns 9 dias, né? Mas eu acho que é isso. 9 dias, se não me engano, que termina com o batismo do Senhor. Pronto, aí entramos no tempo comum. Aí do tempo comum aí entra a Salve Rainha. Eu já deixei preparadas as duas introduções oracionais. Eu queria também comentar assim, gente. Dezembro foi meio tenso, né? Que nem foi a Copa do Mundo, o Brasil perdeu, e aí Pelé tava doente, aí o Monsenhor Jonas faleceu dia 12 de dezembro. Para quem é
católico sabe quem é Monsenhor Jonas, aí já foi aquela tristeza. Aí o Pelé faleceu, e aí na véspera do Ano Novo, o Papa Bento também foi. Mas eu não vou comentar do Pelé. Pelé teve todas as suas honrarias hoje, nessa terça-feira, dia 3. Eu vou comentar também no áudio, acho que eu não vou fazer o áudio do dia 2, já vou pular direto pro dia 3 para dar uma avançada. Eu não tenho comentar nada do senhor Pelé, do senhor Edson Arantes do Nascimento. Se você quiser rezar, reze. Eu também rezo aqui no meu particular. Como atleta, como um diplomata, representando o Brasil lá fora também, foi uma presença marcante, né? Se fala muito dele. Descobri coisas que eu não sabia do senhor Edson Arantes do Nascimento. Não sabia que o pai dele era jogador dos bons, né? Que era a camisa 9. Olha que interessante, né? O pai do Pelé jogou com camisa 9 em times assim pequenos, mas devido a lesões, porque se não me engano a chuteira na época era chuteira de bico de ferro, por causa da bola pesada, aquela bola preta, né? Uma bola marrom preta. E por isso que dá pra entender porque naquela época eles não faziam musculação, mas eles tinham as pernas fortes, né? Porque você pode ver o Garrincha, todo aquele pessoal lá, não eram uns gambitos de perna não, né? E beleza, né? Rezemos pela alma do Sr. Pelé. Agora, eu vou fazer um comentário, agora vem o pitaco principal, do Papa Emérito Bento XVI, do falecido Papa. Minha opinião, tá? Opinião dessa administradora do canal. Meu nome é Maria Helena, para quem não me conhece, quem tá chegando agora, né? Quiser curtir, obrigada. Se inscrever no canal, né? Se quiser, tá bom? Aceito o Pix também. Tem informações ali no sobre. O Pix é um e-mail, tá certo? Pelo amor de Deus, não vão me mandar um Pix grande, né? É só centavos mesmo. No máximo, 90 centavos. É só quiser dar um apoio, se você quiser, tá? O Pix existe, viu? O que que acontece? Minha opinião. Não é só minha, né? Muita gente já percebeu. Pra mim, daqui a alguns anos, Papa... não vou chamar de emérito, não. É o Papa Bento XVI. Pra mim, o Papa Bento XVI, eu sabendo pouco da vida dele, eu tendo vivenciado pouco esse pontificado, até porque quando ele assumiu eu estava bem fora. Eu sofri um pouco com a morte do Papa João Paulo II, que foi o Papa da minha infância, né? Mas eu já estava totalmente fora da Igreja Católica. Fiquei muito chocada com a renúncia dele. E em alguns áudios que você não vai mais ouvir porque eu tranquei tudo, uns áudios aí do ano passado, começo do ano, tinha uns lapsos de chamar ele de Santo Bento XVI, Santo Papa. Em vez de Papa Emérito, saiu Papa Santo Bento XVI. Eu falava umas coisas assim, sabe? E até falei, nossa, vamos rezar nessa questão, porque ele tá no silêncio, a gente não sabe, né? De repente, tá vivendo a santidade no silêncio. E dessa vez eu tive a confirmação. Então é uma reflexão da minha parte, que eu vou partilhar pra vocês. Quiser me chamar de doida, mente doentia, não tem problema que já me chamaram mesmo. Né? Fazer o quê? Né? Faz parte. Certo? Melhor chamar o Papa Bento XVI de santo agora, súbito, santo súbito também, né? Do que ficar negando as evidências. Por que que eu falo isso? Bom, primeiro, isso sempre pareceu, apesar de ser um papa meio pomposo, pelo menos ele parecia ser pomposo, mas no fundo ele era um papa humilde, né? Papa simples. Papa Francisco deu para perceber que sofreu bastante com a morte do Papa Bento XVI. Nunca deixou o Papa Bento XVI para fora de apresentar os novos cardeais, se você reparar. Papa Francisco sempre visitou, então o Papa Bento nunca deveria se sentir sozinho e deslocado. Mas diante desse silêncio de 9 anos, quase 10 anos, né, da sua renúncia, ia fazer agora em fevereiro de 2023, 10 anos da renúncia dele, acho que é 13 de fevereiro, foi bem numa quarta-feira de cinza, gente. Ô dia estranho para renunciar. Ele deve ter rezado muito, muito pela Igreja Católica, que ele, além de Senhor Jesus, que ele falaram, né, que ele falou, pronunciou as últimas palavras, Jesus, eu te amo, ou Senhor, eu te amo.
Ele amava aqui na Terra a Igreja Católica e ama lá no céu, lógico, a Igreja Católica. Então ele batalhou, ele fez seus combates espiritual no meio da oração, da meditação, enquanto estava bem tomando uma cervejinha, né, como bom alemão, né? Então, mas por que que eu digo evidência de santidade? Não é porque o corpo dele está sereno, né? Ele morreu sereno. Morreu na madrugada de um sábado. Para mim, a evidência é justamente a data do falecimento. A data não, o dia da semana. Sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora. E poderia ter sido no domingo, que é a solenidade de Santa Mãe de Deus? Poderia, mas Deus permitiu que fosse no sábado, bem cedinho, de madrugada. E na sequência, a solenidade de Santa Mãe de Deus. E outro fator também em vida que ele fez, ele esteve de perto, enquanto cardeal, lá na década de 70, verificando a aparição de Nossa Senhora de Akita, no Japão. Fora a amizade e o respeito que São João Paulo II tinha em vida aqui, né? Tem ainda lá em cima, mas tinha aqui na Terra, pelo cardeal Joseph Ratzinger. Tanto é que o cardeal já, não, eu vou me aposentar, eu não quero mais, eu tô velhinho. Ele queria viver ao lado do irmão dele, né, que eram muito ligados, irmão padre. Aí ele falou, o Papa João Paulo II não permitiu, mesmo com o Alzheimer avançado, falou, não, tu vai ficar. Tanto ficou que foi eleito Papa, né? Mas é uma questão interessante, né? Ele quis manter a parte tradicional da igreja, foi muito criticado. Dá para ver no vídeo lá, quando é o último momento que ele celebra a missa, né, do 13 de fevereiro de 2023, na quarta-feira de cinzas. Alguns cardeais não bateram palma. Você pode ver. Então ele tinha suas inimizades, foi perseguido, né, por defender a verdade, a realidade necessária para a Igreja Católica. E outro fator depois que eu descobri, muito tempo depois, já quando o Papa Francisco já estava no seu pontificado, foi quando ele aceitou padres anglicanos que não aceitaram a nova posição da Igreja Anglicana de colocar sacerdotes mulheres lá na Inglaterra. E aí o que aconteceu? Seja na Inglaterra, ou seja os anglicanos espalhados, os padres anglicanos do mundo inteiro. Porque para quem não sabe, a nação da Inglaterra começou católica e, devido a um desejo profano, imundo, pecaminoso de um rei, não, eu vou ser o pontífice aqui da minha igreja. Então, assim, a igreja anglicana ela tem um rito similar à missa católica, tem seus padres, mas os padres podem casar. E aí houve uma cisão, assim, cisão que eu digo, uma manifestação interna da Igreja Anglicana no mundo, em que foi permitido, agora as mulheres podem ser sacerdotes. Aí os padres casados, não, eu não quero, fizeram um protesto. Aí o Papa Bento, né, em sua sensatez e misericórdia e generosidade, porque eu vejo como um ponto de generosidade. Claro que tem um ponto político dentro da Igreja Católica, lógico, né? Mas foi um fator generoso da parte do Papa Bento XVI de acolher esses padres, falaram: olha, vocês vão sair da Igreja Anglicana, eu aqui como pontífice máximo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, aceito vocês com a família de vocês podem ser casados, não tem problema, eu faço, sei lá, um edito especial, vocês podem entra aí, entra, nós como Igreja Católica, nós aceitamos vocês, porque vocês estão certos, tem que manter a tradição. Então, eu li no portal aleteia.pt, eu achei assim de uma generosidade tremenda. Lógico que isso tem um ponto político conservador, assim, embutido, subliminarmente falando, mas foi um ponto decisivo, que causa até estranheza vindo de um papa tão conservador, mas errado ele não estava, já que nem os anglicanos respeitavam mais o tradicionalismo interno. E aí o Papa Bento aceitou esses padres. Então isso é real.
Então, a partir daquele momento eu comecei a observar mais os passos, o que o Papa Bento XVI, como cardeal, havia escrito, o que ele havia escrito no seu pontificado, o que eu perdi, tá? E assim, você jovem, sei lá, alguém deve estar me ouvindo, você jovem, que tá meio perdido na vida, não conseguiu ler as coisas do Papa João Paulo II. Então, vamos pegar esse período do pontificado de 2005 até 2013, que é um período curto de pontificado do Papa Bento XVI, e ler os documentos, ver o que ele fez, né? Porque são leituras muito inspiradoras. Ele mesmo falava, eu sou um ótimo teórico, não é ótimo, mas ele mesmo admitia, não, como teórico, e meditando a palavra, todos os fundamentos da igreja, eu vou bem. Mas assim, na parte prática, que acho que ele mesmo tinha essa concepção, essa ideia, como Papa, na atitude do dia a dia, eu não tenho traquejo, ele meio que deu a entender isso. E aí, provavelmente, ele foi um influenciador para que o Papa Francisco fosse o novo Papa. Porque o Papa Francisco ele tem o potencial ativo mesmo. No começo do pontificado a gente viu muitas coisas, até hoje, né? Só que ele está restrito a um problema no joelho, não é? Ele mesmo falou esses tempos de que assinou um termo lá que se tiver que renunciar, renuncia. Né? Então a gente tem que ver como é que vai ser esse JMJ, gente. Porque dependendo do que vai acontecer, é provável que ele renuncie daqui a alguns anos. Porque por conta do quê? Da mobilidade, ele não está conseguindo mais andar. E pela idade dele, não vai dar para pôr uma prótese, né? Entendeu? Sabe? Então, temos que estar atentos a tudo. Então, minha opinião, Papa Bento XVI é um santo súbito. O bispo, né? O mesmo bispo que fez a oração para pedir a beatificação do Monsenhor Jonas Abib, fez uma oração para beatificação futura do Papa Bento XVI, oração privada, né? É o mesmo bispo, lá de Santa Catarina, que inclusive nessa terça-feira fez a missa no Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova, ao meio-dia. Então, a homilia do dia 13 de janeiro, do meio-dia, desse mesmo bispo, não sei se é Keller, né? O sobrenome, Dom Keller, muito gentil da parte dele, mas muito atento às santidades que o mundo nos dá, né? Gente, para você que fica aí. Aí a crítica vem da minha parte. Você que critica que a missa tinha que ser tridentina, que tinha que voltar tudo, que o Conselho Vaticano II acabou com a santidade. Desculpa, pessoal. A santidade depende de cada um de nós, mas acima de tudo também dos nossos pastores. Se os pastores estão em pecado, a gente tem que rezar pelos pastores e a gente tem que ir tateando e clamando a Deus. A salvação também depende da gente. Cada um de nós depende da sua própria salvação. E não é um rito. Senão a gente tá querendo voltar para os sacrifícios de bicho, né? Sacrifica uma pombinha, sacrifica um carneirinho para expiar meus pecados. Sendo que, na verdade, nós precisamos nos converter, nos arrependendo profundamente de nossos pecados e tomando jeito na cara. Certo? Então, nesse ano de 2022, no mesmo mês de dezembro, tenho certeza, nós estamos vendo dois santos súbitos. Dois santos súbitos. Cada um do seu modo, tá? Não é porque um fez uma grande comunidade, o outro foi papa, mas a gente percebe que a santidade é para todos. Então esse é o convite, né? Quero iniciar então a reflexão desse 1º de janeiro nesse sentido. Um filho muito amado de Nossa Senhora, tenho certeza disso. Ele morreu tranquilamente. Papa João Paulo II sofreu bastante com o Parkinson dele, né? Dava para ver pelo rosto dos restos mortais, né? Tudo sofrido. Papa Bento tá tranquilo, tranquilíssimo. Que bom, né? E isso também nos faz refletir sobre outra coisa. Como que o silêncio, como é que podemos fazer combates espirituais, oracionais, a partir do silêncio? Ele mesmo tem a frase sobre os santos desconhecidos, os santos anônimos. Quantos santos anônimos que estão por aí, que vão para a glória de Deus e não sabemos nem o nome.
Palavras dele. Ele também meio que se encarnou nessa situação. Um santo anônimo. Apesar de um grande título, né? Mas ele foi um santo na sua pequenez. Que bom, né? Nossa, gente. Tinha uma colega que falava, eu tenho uma inveja branca dessa situação. Eu não poderia dizer isso, né? Porque inveja é inveja, seja ela negra ou seja preta, seja branca. Mas é aquela invejinha. Não existe inveja boa. Que a gente busque essa nossa santidade, que a gente nos, né, a proposta agora é, vamos nos conhecer melhor, cada um se autoconhecendo, vendo o nosso potencial, nossas fraquezas e combatendo as fraquezas, fortalecendo as virtudes, né? Pronto, falei. Essa é a reflexão para hoje, tá? Então vamos lá. A primeira leitura de hoje é livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 66 ou 67, com o refrão: Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e os respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura deste domingo. Gálatas 4, versículos de 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. O evangelho desta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é Lucas 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o seu recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho da semana passada, do domingo passado, foi Natal, né? Mas o evangelho foi, na verdade, temos que acordar, tenho 2 aqui, a missa da aurora foi Lucas 2, versículos de 15 a 20, e a missa do dia mesmo foi João 1, versículos de 1 a 18. Caríssimos irmãos e irmãs, desejo a todos um ótimo ano de 2023. Não sei se vocês estão como eu, meio frustrados de fazer planos que não dão certo, mas eu vi um Instagram, é sempre bom, às vezes, na falta de amigos da realidade, que podem nos ensinar coisas boas, porque a grande maioria dos colegas e amigos, né, quer levar você pra balada, quer falar de bobeira, quer a sua companhia porque eles se sentem bem, mas você se sente incomodado, você não confia mais neles, né? Tem vários fatores, né? Então é difícil você encontrar pessoas que te levem ao caminho da santidade. Uma dessas pessoas, amigos para a santidade, que às vezes não é um amigo que vai estar lá para você contar todas as horas, mas um amigo da santidade é o Padre Paulo Ricardo, né? Uma pessoa colocou de um curso lá um excerto dizendo: Eu quero levar vocês pro céu. Vocês já viram esse Reels no Instagram?
É ele mesmo falando. O objetivo aqui de tudo que eu faço é levar vocês pro céu. Isso que é um amigo de verdade. O Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas. Vocês têm que desejar o céu, feliz céu para vocês, né? Tem uma homilia dele lá falando de forma enérgica. Então eu vi uma moça, não me recordo o nome, eu não sigo essa moça, mas ela colocando assim metas oracionais e também para a vida. Por exemplo, você quer rezar o terço todo dia, comece rezando mesmo. Em algum momento que você não tem escapatória, tem que rezar o terço, aí você reza, né? Encaixar, né? Fazer a leitura da palavra, não ficar pensando, vou ler. Não, pega lá a Bíblia e lê. Escolhe lá um evangelho e vai, né? Um versículo, quando vê você já leu inteirinho. Projeto de vida, vai fazendo um diário. Hoje consegui fazer tal coisa. Às vezes o projeto de vida é vencer uma depressão medonha, né, meu povo? Eu já tive depressão, olha, é uma tristeza profunda, você não tem vontade pra nada, sabe? Nada, nada, nada. E aí descobri que era um problema até vitamínico. Precisei tomar umas vitaminas aí, vitamina D, principalmente. Um negócio assim medonho. Vitamina B12 também te dá ânimo. Mas aí você vai anotando. Hoje fiz isso, fiz isso. Hoje eu não consegui tal coisa. Eu mesma tive que aprender a lidar com agenda. Eu era uma pessoa muito dispersiva, muito ansiosa demais. Eu achava que para mim a agenda não servia, mas eu tive que me propor a fazer uma agenda pessoal. Já tem, agora é o terceiro, agora é o terceiro ano, efetivamente, que eu tenho uma agenda, assim que eu que eu vou completar todos os dias, nem que eu esteja marcando bobeira, mas eu me propus a preencher cada dia com alguma coisa. E lá também tem, não esquecer de tirar, como é que é? Imprimir os documentos, tá? Porque agora janeiro começa, IPTU, IPVA, né? Essas coisas. Então, tem prazo, então eu me perdia nos prazos, eu me estressava, achava que não tinha dinheiro para pagar, aí tinha dinheiro, sabe? É um estresse. Então, esse ano eu já mais ou menos eu sei quando que eu tenho que imprimir o papel do IPTU. Pro mês que vem, para fevereiro, março, é contador, né? Imposto de renda, tal, também já sei os valores que eu tenho que pagar pro contador. O documento já tem que sair preparando, o que tem que mandar para ele. Então eu já tô separando já devagar para não criar mais ansiedade do que eu já tô, porque eu já venho das festas atribuladas. Então imagina, já vem das festas atribuladas, ainda me atribulo ainda mais no começo do ano, aí pipoca todo o esquema, né? Então, eu já fiz testes assim com planner, com. Como é que é? Tem um monte de nome para esses diários. Aí eu resolvi fazer um diário mais pragmático. Ah, hoje eu fiz tal coisa que eu achei que era importante e anotar. Beleza. E no final, eu sempre revejo que o agenda do ano passado. Nossa, eu fiz tal coisa, gente. Foi nesse ano. E assim vai. Muito importante, tá? Porque a gente é atropelado pelo tempo também, pela falta de tempo ou pelo excesso de preocupação com o tempo que nós não tem, né? Eu tô contando uma dificuldade que eu tenho, mas você talvez tenha uma dificuldade em alguma coisa. Lavar prato. Vou falar uma coisa prática, que é lavar prato e roupa. Mas lavar prato é mais. Para alguns deve ser mais triste, né? Acumula coisa suja na pia. Gente, eu não. Assim, minha casa não tá a mil maravilhas de limpeza, mas comi. Eu tenho que comer 6 vezes ao dia junto com a minha mãe, né? Que ela é pessoa de idade. Então eu tenho que fazer lanchinhos no intermédio aí. Aí toda hora que suja eu lavo. Sujou, lavei. Sujou, lavei. Pra não acumular nada. É só abrir pouquinho a torneira, não vai tanta água assim. Até porque aqui já, graças a Deus, a seca amenizou, então estamos com excesso até de água. Agora até a dengue tá fazendo sua festa, né? Isso é um propósito. Não posso acumular prato e louça, nada. Então eu já lavo, né? Roupa também. Não vamos acumular. Coisas importantes já acumula o suficiente para poder encher o tanque da máquina. O tanque não, a máquina e partiu, né? Deu sol, lavou roupa.
Ou já tá de molho, já vamos lavar tudo, né? Curitiba não tem sol, gente. Eu tô aproveitando até o nublado quentinho, sem chuva, para poder lavar tudo. Então, gente, é assim que a coisa funciona. Eu fiz, e eu tenho, para terminar, é um outro pitaco, mas vai que você passa por procrastinação assim, crônica. Não vou falar medonha, é uma procrastinação crônica. Gente, eu sou uma pessoa que começava as coisas e não terminava. E eu tenho coisas para fazer para mim, não é nem para o outro, é para mim mesma. O elástico da calça falhou. E eu não jogo a calça fora, gente. Eu mesma desmonto e aí eu costuro na mão mesmo o vãozinho, já tenho o elástico, boto o elástico lá com um grampo de cabelo. Mas você pode comprar um grampo passador de elástico, tá? Na casa de armarinho, você acha? Você passa lá, dá um nozinho, beleza. Pronto, tá aqui a calça do pijaminha, né? E às vezes essas coisas que tiram o foco, sabe? Mas eu tenho uns outros projetos mais importantes, como fazer roupa de cama e tal, que ficou muito velho, rasgou, eu comprei tecido. Aí dá aquela preguiça de abrir a máquina, sendo que é fácil, é só tirar a capinha, passa lá na máquina, né? E é um negócio que tá parado desde o ano passado, do segundo semestre pra cá. Eu decidi, não vou começar nenhum projeto de nada, porque eu tenho alguns projetos de costura. Vou fazer uma sacola nova a partir de um reaproveitamento, né? Um dia eu falarei pra vocês o que que é. Mas primeiro eu tenho que terminar o que eu preciso, que eu necessito. Depois eu faço as coisas aradas. Então eu tenho que ter começo, meio e fim, né? Então procrastinar é uma coisa muito ruim, gente. Fica muitos projetos para trás, quando você vê já deu 10 anos. E aí eu lembro até hoje, minha mãe procrastinou uma blusa de lã pra mim. Eu tinha o quê? 5 anos. Era para terminar quando eu tivesse 6 anos. Ela nunca terminou a blusa. Até hoje. Eu tô com 47. Acho que tá parado. Eu não sei se ela desmontou, não sei o que ela fez. Eu sei que eu lembro, eu via ela fazer uma blusinha criança e não conseguiu. Apesar que depois, quando grande, quando eu tava jovem, ela terminou umas 2 ou 3 blusas para ela e para mim. Cada. 3, acho que 2 para mim, 3 para ela, uma coisa assim. Ela conseguiu fazer depois, uma adulta, né? Mas isso ficou na minha cabeça. E eu já tive projetos assim que eu tava para terminar uma blusa de lã, que eu sei tricotar, né? Por nada não, mas eu sei tricotar. E eu não consegui fechar a gola. Ai, meu Deus. Eu desisti, porque eu tava enjoada. Acho que eu tava enjoada da lã, alguma coisa assim, não foi. Então, gente, não tenha medo de desmontar um tricô, desmontar um crochê, não tenha medo de lavar um prato, não vai cair tua mão, mas não deixe louça pra trás, porque isso demonstra também um pouco do caráter da gente, né? Eu era muito mau caráter nesse sentido, sabe? Mas é ruim porque vem mosca, pode vir barata, entendeu? Não é legal deixar prato na pia. Você lava pro próximo da casa utilizar, ou eu mesmo utilizar, e partiu, né? Tá? Então, são os pitacos já do começo do ano. Desejo a todos, gente, um ótimo ano. Vamos parar de procrastinar, faça seus planos, mas faça coisa que você vá conseguir fazer, nem que seja de modo imperfeito, mas que você vai conseguir fazer pro resto da tua vida, não é nem pro resto do ano. Para amanhã, não sei qual áudio que eu vou lançar, eu vou estar falando sobre isso, sobre planos que você não, eu acho assim desnecessário fazer, porque existem algumas intenções que não é muito interessante, mas eu vou fazer esse pitaco, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.